Olá, o Entre Linhas conversa com a escritora, jornalista e documentarista Eliane Brum sobre Banzeiro Ocotó, uma viagem à Amazônia, centro do mundo. O livro mescla uma rigorosa reportagem investigativa com observações pessoais. Eliane Brum vive na região desde 2017 e a publicação é um relato urgente e necessário sobre a destruição da maior floresta tropical do planeta. Eu cubro a Amazônia desde 98. 98 foi a primeira vez que eu fui fazer uma reportagem. Comecei pela Transamazônica e decidir mudar para Altamira. Isso aconteceu porque há vários anos, eu, assim como outras pessoas, defendemos que é urgente deslocar os conceitos do que é centro, do que é periferia. Eu me mudei para cá por coerência. O Amazônia Centro do Mundo, que está no título do meu livro, ele é essa reivindicação do reconhecimento de uma centralidade legítima e urgente. Eliane, você já explicou o que é o subtítulo Uma Viagem à Amazônia, Centro do Mundo. Mas o que é o Banzeiro Ocotó? É muito difícil achar sinônimo para banzeiro e mais difícil ainda achar tradução. Mas é um redemoinho no rio, é um vórtex. E também pode acontecer nos oceanos. Eu me familiarizei com essa palavra aqui no Xingu e ela apareceu mais forte depois da destruição provocada pela hidrelétrica de Belo Monte. O rio Xingu começou a ter banzeiros onde não tinha. O banzeiro do Xingu pós-Belo Monte é a brabeza, é a raiva do rio. O banzeiro também é a resistência do rio. E o Ocotó é uma palavra de origem iorubá, muito ligada ao candomblé e a Exu. E esse livro é, então, é um convite para que as pessoas se joguem no banzeiro comigo, no banzeiro que é a emergência climática, que é a destruição acelerada da Amazônia e que é também a resistência. Você escreve, está na página 303, um bom antropólogo vive com um povo indígena anos, décadas, não para compreendê-lo, mas para atraí-lo menos no pouco que compreende. Essa frase é muito perturbadora, porque ela indica que por mais que nós tenhamos uma interação com povos diferentes, com esse outro, sempre vai haver uma defasagem, uma taxa grande de incompreensão, e a questão, me parece ser aqui, eu gostaria que você comentasse, é não fazer dessa incompreensão uma violência. A gente começa e a gente termina sem ser capaz de alcançar totalmente aquela realidade, aquele universo, aquele mundo, aquele outro. Eu vejo muito um discurso que hoje os indígenas têm, por exemplo, na COP26 eles foram grandes protagonistas, só que grande parte dos cientistas e dos pensadores veem os indígenas como alguém que é capaz de falar apenas sobre espiritualidade, sobre algo que é bonito, mas que não é conhecimento. Isso é extremamente violento, porque muitas das obras científicas que foram feitas na Amazônia, por exemplo, elas só puderam alcançar o que alcançaram. O conhecimento, em grande parte, é desses povos. Reconhecer o enorme conhecimento tecnológico desses povos da floresta, que mantiveram a floresta, o que existe de floresta até hoje, vivo.
filme Marighella, dirigido por Wagner Moura e estrelado pelo cantor Seu Jorge, tem como principal fonte o livro Marighella, o guerrilheiro que incendiou o mundo, do jornalista Mário Magalhães. Nós não somos bandidos, nós somos revolucionários que lutam pela liberdade do povo que foi roubada pelo golpe militar. Ver o filme e ler o livro, observando suas semelhanças e diferenças, é uma das melhores formas para conhecer essa personagem controvertida da política brasileira. Nascido em Salvador, filho de um imigrante italiano anarquista e de uma descendente de escravizados, Marighella lutou contra a ditadura Vargas e o regime militar de 64. Passou boa parte da vida preso ou na clandestinidade, entrando para a história como libertário, mas também como incendiário autor do Mini Manual do Guerrilheiro Urbano e como protagonista no sequestro do embaixador americano Charles Elbrick, em 1968, numa ação conjunta do MR8 e da ALN, grupo subversivo fundado por Marighella. Uma das questões esclarecidas por Mário Magalhães em sua biografia de Marighella são as circunstâncias do assassinato do guerrilheiro em 1969 pelas forças de repressão comandadas pelo delegado Sérgio Paranhos Fleury, que torturaram e obrigaram freis dominicanos envolvidos com a resistência a armar uma cilada para Marighella, posteriormente acusando os dominicanos de traição. O tema já havia aparecido em Batismo de Sangue, de Frei Beto, mas ganha no livro de Mário Magalhães um ritmo cinematográfico, à altura do filme de Wagner Moura. As pessoas precisam saber que no Brasil tem gente resistindo e que essa luta é justa. Com tradução de Álvaro Antunes, a edição bilíngue de Cantos reúne poemas de Leopardi, maior nome da poesia italiana do século XIX. Linha Férrea, premiado livro de contos que lançou a cearense Tércia Montenegro, volta à cena em nova edição. Vento Vadio é uma seleção das crônicas de Antônio Maria, clássico do gênero que morreu precocemente, em 1964. Questões filosóficas enraizadas na linguagem cotidiana são o tema de Língua e Realidade, livro do filósofo tcheco Vilém Flusser, que viveu e fez escola no Brasil. Se poucos livros da literatura contemporânea podem ser considerados clássicos, o romance 100 Anos de Solidão se tornou um clássico ainda em vida de seu autor, o colombiano Gabriel García Márquez, Prêmio Nobel de 82. Publicada em 1967, a obra ocupa lugar central no chamado realismo mágico latino-americano, presente também na obra dos argentinos Jorge Luis Borges e Julio Cortázar, ou do cubano Alejo Carpentier. O livro se passa na cidade fictícia de Macondo, onde 7 gerações de uma mesma família vivem uma história cíclica, marcada pela repetição de nomes das personagens. Desnorteado e hipnotizado pela escrita de García Márquez, o leitor é lançado numa atmosfera de sonhos, lendas e presságios, de fatos que violam as categorias de tempo e espaço. No entanto, o caráter mágico da narrativa conserva nas entrelinhas os vestígios da realidade em que nasceu, pois o microcosmo imaginário de 100 Anos de Solidão sintetiza os ciclos repetitivos da história latino-americana, dando feição mítica a guerras e estruturas ancestrais que sobrevivem às transformações e à modernização. Depois do intervalo, nós vamos conhecer algumas livrarias de rua de São Paulo que resistem ao domínio das megastores e que se reinventaram durante o período da pandemia. Entre Linhas volta já. A quadrinista norte-americana Alison Bechdel, premiada com a graphic novel Fun Home, publicou entre 1983 e 2008 tirinhas sobre o universo homossexual feminino em diferentes jornais dos Estados Unidos. Com tradução para o português, o essencial de Perigosas Sapatas reúne as melhores tiras da autora.
Perigosas sapatas. A expressão que está no título da HQ de Alison Bechdel é desafiadora, mas também irônica. Feminismo, militância, contracultura, liberdade sexual e relações homoafetivas. Esses temas, associados a questões e lutas identitárias, atravessam as narrativas que a quadrinista norte-americana começou a publicar em 1983 no jornal feminista Woman News e que estão reunidas numa seleção da própria autora em O Essencial de Perigosas Sapatas. Mas as lésbicas que protagonizam as tramas de Alison Bechdel também são perigosamente comuns. Ou seja, não se limitam a reivindicar direitos ou discutir a própria sexualidade. Vivem dramas afetivos e se apaixonam. Sofrem com solidão, traições, perdas familiares e doenças. Passam por dilemas profissionais e brigam por questões políticas, como toda pessoa, independentemente da orientação sexual. Cada relato, envolvendo um grupo de amigas bem diferentes entre si, ocupa uma página de tirinhas com muito diálogo, humor e crítica social, à maneira das sitcoms, as séries de TV americanas que registram o cotidiano de personagens, ao mesmo tempo banais e representativas da vida contemporânea. No início do volume, Alison Bechdel conta a própria história e lembra que, quando começou a desenhar as suas tirinhas, a cena lésbica não estava mais associada ao underground e à revolução dos costumes, embora ainda houvesse muito preconceito. A grande questão era dar visibilidade às lésbicas, explorar uma humanidade que agora está impressa nas mais de 400 páginas desta HQ para leitores de todos os gêneros. Livrarias não precisam ser imensas para conquistar leitores. Bastam estantes com uma seleção interessante de títulos e a figura do livreiro para uma experiência única. Símbolo de perseverança, as pequenas lojas de rua enfrentam desafios, mas nunca deixam de se reinventar. A Megafauna ela foi aberta no final de 2020, em plena pandemia. Foi um momento de baixa assim, da pandemia que a gente acreditou que dava para colocar o projeto na rua. A gente precisou lidar com várias restrições e tudo mais, mas ao mesmo tempo a gente sentiu uma recepção muito legal do público. Acho que as pessoas estavam naquele momento muito carentes desse espaço de interlocução em torno do livro. Nós somos um time que gosta de ler. Então, assim, ninguém vai chegar aqui na livraria e vai receber uma sugestão sem a gente ter lido. A gente lê tudo que a gente indica. Então, em primeiro lugar, sim, foi o amor à literatura, aos livros, às histórias. Em segundo lugar, a gente viu realmente uma oportunidade. Muitas livrarias fechando, infelizmente, e a gente viu que tinha um mercado para abrir uma livraria de rua, de tamanho menor, onde as pessoas se sentissem acolhidas e escutadas, onde pudesse haver trocas. E aí a gente abriu a Mandarina. A RIA nasceu da vontade de juntar os amigos, escritores, jornalistas. A gente, desde o outro comércio nosso, a gente sempre buscou esse lado cultural, a gente sempre teve lançamento de livro. Então, eu já de alguns anos eu venho pensando em procurando um local para ter uma livraria que tivesse um clima de boteco. O livreiro, antes de ele ser um vendedor, primeiramente ele é um apaixonado por livros. O livreiro, às vezes, ele acaba se tornando uma referência para o cliente. Para mim, o diferencial das livrarias de rua é poder entrar e se identificar com o livro pela capa, pela fotografia, poder pegar na mão, e tem sempre pessoas diferentes lá, então você tem uma atração física mesmo pelo conteúdo, e isso pode trazer experiências inesquecíveis, assim, que em um outro lugar maior ou pela internet você iria por recomendação e não pela sua própria vontade. Eu, durante a pandemia, eu comprei muito livro pela internet, mas é completamente diferente. Agora, você vê, eu estava lá comparando tradução do mesmo livro para ver qual que me interessava mais, qual que fluía melhor.
Quando a pandemia chegou, a gente tinha 9 meses, a gente era um bebê ainda. E desde o início, muita gente, todo mundo que a gente conhece, abraçou a vizinhança, foi uma mobilização, uma livraria de rua num momento tão difícil. Mas as pessoas engrenaram no online e passamos essa fase. O importante é que a gente não parou de fazer entregas, nem um minuto. E os eventos, os encontros, começaram agora, há um mês e pouco, voltarem a ser presenciais, com muito cuidado. A gente acredita muito no potencial da livraria como espaço de encontro. Então, a gente deve fazer alguns ensaios ainda em 2021, mas a partir do ano que vem, começar a trabalhar com uma programação presencial de lançamentos e debates na livraria. A frequência aqui é basicamente de pessoas que gostam de cultura, de literatura. Você vê, em 3 semanas de funcionamento, a gente já teve o lançamento de alguns livros, temos mais outros agendados. Nós somos mais uma pequena livraria de rua que está surgindo, entre tantas outras, e eu tenho maior admiração por esse tipo de comércio. Trata com as pessoas dentro do próprio bairro. Eu acho que isso vai contra a globalização sem freios que está existindo na sociedade. É comum ver filmes que são adaptações de livros. Bem mais raros são livros que nascem de filmes, como o romance Karen, que venceu o Prêmio Oceanos de 2017. Mas a obra da portuguesa Ana Teresa Pereira não parte de um filme, mas de vários clássicos do cinema. Karen se abre com menções a Noites Brancas, de Visconti, e Narciso Negro, de Michael Powell, mas é Rebecca, primeiro longa de Hitchcock rodado nos Estados Unidos, que atravessa uma trama na qual a protagonista Karen, após ter sofrido um acidente, acorda numa mansão inglesa ao lado de um enevoado vilarejo, um ambiente que ela não reconhece, mas onde é reconhecida como a esposa do proprietário. Enquanto tenta recuperar a memória, as lembranças fragmentárias de Karen se confundem com enredos de filmes no ar e ela hesita entre se sentir uma prisioneira ou uma intrusa, tema presente tanto no Hitchcock de Um Corpo que Cai, quanto em obras literárias como I Married a Dead Man, do escritor William Irish, ou O Talentoso Ripley, de Patricia Highsmith. Explícitas ou ocultas, tais referências tornam ainda mais engenhoso esse romance gótico na atmosfera e pós-moderno na estrutura, em que Ana Teresa Pereira aborda nossa identidade instável, construída sobre a memória e sobre a invenção da memória. Estou lendo um livro que chama A Era do Capitalismo de Vigilância, da Shoshana Zuboff. É um livro sobre essa economia que a gente tem hoje baseada em dados. Eu estou fazendo uma pós em Direito Digital e por conta disso eu tenho livro de vários livros ou artigos relacionados a esse tema. Esse livro ele conta sobre essa abordagem de Reggio Emília, que é uma cidade na Itália, e ela é uma cidade pioneira na educação infantil. Eu estou lendo um livro que conta a história de Elza Soares. É uma história maravilhosa, uma mulher incrível, como tantas mulheres pretas brasileiras e que sofrem, né, com preconceito, sofrem com discriminação. Ela, infelizmente, foi mais uma entre tantas e a história dela é apaixonante. Super recomendo o livro. Você deve rezar pelo bem do patrão, esquecer que está desempregado. Você merece, tudo vai bem, tudo legal. Para fechar o Entre Linhas de hoje, assista a um trecho do Autor por Autor com o escritor Ariano Suassuna, celebrizado por obras como O Alto da Compadecida e O Romance da Pedra do Reino. O programa de 2010 é uma coprodução da TV Cultura e Sesc TV. Até o próximo Entre Linhas. Eu comecei pela poesia.
Eu sou mais conhecido como dramaturgo, menos como romancista e desconhecido como poeta, mas, no entanto, eu considero a minha poesia a fonte profunda de tudo que eu escrevo, inclusive do romance e do teatro. Eu gosto muito de lembrar que, entre os gregos, o nome poesia era poiesis, que não era só referente à arte dos versos. A poiesis era o espírito criador que estava por trás de todas as artes, inclusive da poesia, mas não exclusivamente da poesia. Então, eu me considero, nesse sentido, um poeta, no sentido de um criador. Não estou dizendo que eu sou um grande criador, sou um criador. Sou de teatro, poesia e romance. Eu sempre achei que a cultura brasileira tem uma ligação muito forte com a cultura mediterrânea que nós recebemos dos portugueses e espanhóis, principalmente dos portugueses, não é? Você vê, por exemplo, um poeta como Camões, não é? Camões é um poeta que tem uma marca muito grande de Petrarca, não é? E de Virgílio. Então, através de Camões, a gente herda esse patrimônio que é de toda ali, a cultura mediterrânea, não é? E ao mesmo tempo, pela raiz popular, o norte da África exerceu uma influência muito forte sobre toda a cultura brasileira. Eu vou lhe dar um exemplo pessoal. O Alto da Compadecida se fundamenta em 3 folhetos da cultura popular brasileira. 2 de um poeta popular paraibano chamado Leandro Gomes de Barros, foi o mais importante, talvez, dos poetas populares no Nordeste. E o 3º de outro paraibano chamado Silvino Pirauá. Pois bem, todos 3 são de origem do norte da África. Passaram para a Península Ibérica e de lá vieram para o Brasil.